Com a graça de Deus, com a graça do Mestre Jesus, nós estamos aqui para mais uma reunião de terça-feira, às 10h30, e os avisos que nós temos, o principal hoje é o nosso encontro de carnaval, que vai se realizar dia 27 e 28 agora de fevereiro, mais o dia 1º de março. São 3 dias de encontro, de 9 às 12h40, né? E o tema é sempre o encontro, a gente chama de encontro do carnaval, mas é o encontro sobre o Livro dos Espíritos, né? E a plataforma vai ser visto na plataforma do Zoom. Quem quiser pode ainda fazer a inscrição no site, né? E o tema é sendo um pacificador em tempos de conflito. Bem atual, né? Que a gente possa aproveitar bastante de tudo aquilo que os espíritos já trouxeram para nós há tanto tempo e parece que nós estamos custando a aprender, né? Queremos lembrar também o culto do lar, toda sexta-feira, às 20 horas, não é? Também no YouTube, o Alegária e o Elis, né? Colaboradores aqui da nossa casa, companheiros da casa, eles fazem o culto do lar sempre com uma pessoa convidada. Toda sexta-feira, às 20 horas. Quem ainda nem começou o seu culto no lar, é bom ir vendo, vai sentindo como é feito, depois, se quiser fazer o seu horário, faz, mas esse horário a gente toda semana, toda sexta-feira, às 20 horas, pelo YouTube. Bom, vamos dar início à nossa reunião, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe nesse momento, para que possamos ouvir, entender e buscar dentro de nós a compreensão que precisamos para aquilo que vai ser trazido na manhã de hoje. Que Jesus possa nos abençoar com uma atenção plena para que seja de proveito para todos nós. Pedimos uma bênção especial para a nossa companheira Cecília, que vai trazer a palavra da manhã de hoje. Que o Senhor nos abençoe e a abençoe, Cecília. Obrigada, Silene. Então, o estudo dessa manhã é sobre o livro Encontro Marcado e nós vamos falar do capítulo que fala sobre a incompreensão. E a incompreensão a gente consegue pensar nesse momento, eu estou mexendo, está fazendo barulho, a gente consegue pensar nesse momento que é a grande mal atualmente, nesse momento que nós estamos, é o grande mal que a gente está praticando, né? Então, o mundo, como os planetas, como todos nós, estamos sim em processo sempre de renovação e evoluindo em cada atitude nossa, a gente caminha um pouco mais para a nossa evolução. E nós temos um dever para fazer sempre, porque é nato dentro da gente enxergar o foco, né? Pensar na nossa meta. Às vezes a gente fica até falando assim, eu não preciso ir tão depressa, eu não sou nada bom, eu posso ir mais devagar, eu posso ir menos devagar. A gente tem o livre-arbítrio em relação a isso para querer adiantar um pouco mais, mas nunca um tanto mais, porque a gente não consegue ainda, como a gente pode falar assim, deixa eu vir devagar, porque eu sou preguiçosa, porque isso, ou porque eu não consigo enxergar o meu foco, não consigo ter o foco para a meta que eu gostaria de chegar. Nós somos os passageiros desde o momento zero, desde o início, desde o A0, nós somos passageiros com uma passagem só de ida. E nós vamos caminhando, andando, aprendendo, né? Refletindo, aprendendo, vivenciando
E aí chega uma hora que a gente para, é obrigada a parar, como que se fosse assim, vamos nos aprimorar, vamos aprender algumas coisas mais que não conseguimos aprender enquanto estávamos nesse caminho, e a gente para na estação, e a gente é acolhido, e a gente é recebido, e a gente é treinado, e a gente é preparado para, de novo, fazer uma outra conexão, também com a mesma passagem, só de ida. E assim a gente vai parando nas estações, aprendendo lá, voltando para cá, utilizando o que a gente aprendeu, e a gente vai evoluindo. Então, cada estação onde a gente troca de condução, né, nos sentimos mais responsáveis. Por quê? Porque a gente tem acesso a nossa consciência nos permite cada vez mais entender a responsabilidade que nós temos dentro da criação. Todos nós somos responsáveis pelo caminho a seguir, mas principalmente para o caminhar do outro, para que possamos fazer com que o outro possa também caminhar ao mesmo passo, ou lento ou não, mas caminhar em direção também da meta, em direção da luz. Como diz Joana, somos todos filhos de luz, filhos da luz, né? Então, os mais adiantados que estão no caminho, nesse caminhar, nessa condução, que agora estamos numa condução indo adiante, os mais adiantados têm como dever fundamental de dar a mão por os que estão assim devagar, com uma certa preguiça, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sei, eu acho que eu não posso, né? Na realidade, a gente tem que começar a aprender que a gente tem coisas que a gente não pode falar. Eu não consigo fazer isso. É muito difícil para mim. Não é mais para minha idade. Então, esses mecanismos que a gente usou para se sentir bem, que na realidade não estamos se sentindo bem, né? Não existe. Nós temos por obrigação de mostrar, olha, você consegue sim, você pode sim, você deve sim. E aí, mesmo ele não conseguindo, a gente pega pela mão, porque o destino conduz aquele que quer e arrasta aquele que não quer. Então, nós pensando dessa maneira, a gente vai entender que vivemos dentro de um mesmo contexto. Todos nós estamos equiparados ao mesmo grau evolutivo, né? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas estamos juntos. Se estamos aqui, é porque estamos mais ou menos equiparados. O que acontece? A gente tem que exatamente nos aprimorar, porque o planeta Terra, o momento que nós estamos, é uma escola, é um aprendizado. Então, nós ainda não somos professores, mas podemos nos tornar professores daquele que sabem menos do que a gente. O nosso maior mestre é Jesus, nosso modelo e guia. Então, a gente sabe, não sou igual a Jesus, mas eu posso chegar até lá. Eu posso fazer também a brilhar a minha luz. Por quê? Eu nasci da luz. Então, ela existe. Eu tenho que ir em busca, eu tenho que focar, né? E aí a gente vai pensar que as nossas atitudes, elas têm que ser muito, muito bem refletidas, porque tudo nasce do meu pensamento. Tudo nasce do que eu coloco que eu vou fazer, que eu posso fazer, né? Então, não faço coisas que possam, o que eu não devo fazer é evitar de todas as maneiras acusar e criticar, tolerar naturalmente sem ser conivente com o erro. O que quer dizer isso? Tolerar naturalmente. O tema de hoje é incompreensão, ou seja, eu não tenho habilidade para compreender. Eu confesso que eu não tenho habilidade para compreender muitas pessoas.
Mas eu tenho que praticar a compreensão, porque da mesma maneira que eu já enxergo o problema do outro, o defeito do outro, isso significa que ele ainda está em mim. Então, eu tenho mais do que passar a compreender. Né? Eu tenho que fazer o meu esforço maior para compreender. Mas como é que você vai compreender o corrupto? Não vamos, sabe por quê? Ele não está se prejudicando só, ele está prejudicando a muitas pessoas, mas isso é um problema que ele vai ter que se acertar na sua caminhada. São daqueles que vão um pouco mais devagar e a gente vai puxando com aquele esforço. A gente não, eu, tá? Mas vão puxando com aqueles esforços. Os espíritos superiores estão lá do lado deles. E a gente fica pensando assim, se estão do lado deles, porque estão, eles estão também do meu lado. Então Deus falou assim para mim, perdoai os inimigos. Deus não, Jesus, né? Falou, perdoai os inimigos, enquanto está no caminho. Então, eu tenho por dever de entender, compreender, porque eu estou na mesma caminhada, né? Então, o que outra coisa que eu não tenho que fazer? Eu tenho que fazer, incentivar, procurar sempre colaborar, sendo um exemplo mais digno. Se eu acho que eles são totalmente, não vou falar nem desclassificados, mas eles ainda estão muito errados, eles ainda estão cometendo muitos erros, porque eu devo estar cometendo também, entendeu? Então, como é que eu posso fazer me tornando um exemplo melhor? Então, eu penso o seguinte, tá difícil, Senhor, tá difícil estar nessa barulho todo que está acontecendo no nosso planeta. Tá muito complicado. Então, eu posso fazer alguma coisa? Eu podia, cabia a mim conter as encostas que têm massacrados, têm tirado a vida, têm trazido tanta tristeza, tanto desespero no nosso planeta nesse momento? Não. Eu posso me sensibilizar e fazer um esforço enorme para me colocar à disposição daquele que está sofrendo. Mas eu penso o seguinte, se eu não pude conter a encosta, qual é o meu dever? Me melhorar. Porque a partir do momento que eu melhoro 1 centavo, eu estou melhorando a humanidade 1 centavo. 1 centavo que eu quero dizer na quantidade mínima. Eu estou melhorando a humanidade um pouquinho. E isso faz a diferença. Isso pode fazer a diferença. Porque seremos mais um tantinho melhor do que fomos antes, né? Então, eu posso mostrar sempre para o outro um lado positivo. Eu posso elogiar sempre fazendo, mesmo aquele que faz um esforço muito pequenininho. A minha obrigação é elogiar. Vamos embora, vamos junto. Eu estava ouvindo uma pessoa, eu não sei aonde a gente ouve tanta coisa, né? E que ele falava que em regatas, né, quando o barco do adversário da água, quer dizer, entra água, todos param para acudir àquele barco. É mais ou menos isso. Nós estamos numa regata, nós estamos numa viagem, a gente está numa condução. Quando há um que precisa da nossa ajuda, é nosso dever parar de competir e ajudar o outro. Nós recebemos aqueles apelos todos de Petrópolis, etc. E um dos apelos era sobre as crianças, né? Que as crianças não estavam com atividade, que as crianças, entre o almoço e o jantar, elas precisavam de algum outro tipo de refeição, precisavam de diversão, etc. Eu falei assim, nossa, Senhor,
Aí eu falei assim, mas eu tenho o brinquedo na oficina. E aí eu fui lá e separar os brinquedos e os livrinhos para as crianças. E para você notar que por mais que meu sentimento seja de doação, por mais que aqueles brinquedos e aqueles livros e aquelas possibilidades não eram só minhas, porque nada nesse planeta é só meu, né? É de todos. Eu tive dificuldade, que eu ficava assim, nossa, mas as crianças gostam tanto desse boneco, nossa, as crianças gostam tanto desse jogo, nossa. Aí eu chamei uma amiga e falei assim, por favor, me ajuda a desapegar. Aí eu tive que sair da sala que estavam fazendo isso, porque senão ia com um sentimento que não era o meu de início, né? E teve uma hora que eu falei, mas o Lego não vai. A caixa do Lego não vai, e não foi. Eu sou isso, nós somos isso ainda. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente ainda não faz por inteiro, né? Então a gente, em vez de preocupar em julgar o outro, em julgar por quê, deixa que Deus está no comando, é o tempo de Deus. Deixa Deus fazer esse julgamento. Ele sabe tudo o que acontece antes, durante, depois. Ele tem controle total de tudo o que está acontecendo. Nós parecemos que a gente ainda discute e não acredita na vontade do Pai. Por quê? Não aceitamos. E por isso que a gente tem que, de tempos em tempos, descer numa estação, trocar a condução e aprender, né, no outro plano e voltar para poder praticar novamente aquilo que já devíamos ter aprendido. Mas Deus é Pai, Ele faz com que a gente repita e repita, again, sempre, né? Então, se referimos, aí diz o tema o capítulo, né? Referimos-nos comumente à incompreensão qual se fosse uma praga inextirpável de nossa plantação afetiva, e deixamos que ela cresça, isolando-nos daqueles com que fomos chamados a conviver. Então, o que acontece? Na hora que a gente tem a incompreensão, na hora que nós não conseguimos compreender o outro ou a atitude do outro, nós vamos nos isolando de uma tal maneira que faz com que a gente deixa de conviver com aqueles que viemos para conviver. A família é o nosso maior reduto para nos aprimorarmos, né? Mas às vezes as confusões são tão grandes que a gente se isola no canto e fala, não está para mim. Deixa para próximo. Não, ele que é chato, ele quer isso, ele quer aquilo. Não, é aquele o teu maior problema. É aquele que a gente tem que enfrentar, né? Arregaça a manga e vamos enfrentar. Mas normalmente a gente não faz isso, né? O livro Fonte Viva, no capítulo 72, Emmanuel, ele fala sobre a incompreensão, né? E ele diz, uma mensagem de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, que fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo por todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que Paulo estava dizendo com isso? Que podemos fazer pelo fraco, pelo mais humilde, nos reconhecermos que eu estou minimamente numa possibilidade um pouco maior, melhor, e que eu posso descer e ajudar aquele outro. Aliás, eu não só posso, como eu devo. A evolução é uma escada. Tem sempre alguém na nossa frente dando a mão, por conseguinte, se eu não dar a mão para o degrau abaixo, eu vou interromper isso. Então, a nossa caminhada é junto. Eu só vou chegar ao meu foco, eu só vou chegar até o Pai, eu só vou chegar até a felicidade através do outro. Eu não tenho condição de romper essa evolução no degrau que a gente imagina e deixar de dar a mão. Eu não quero, porque esse eu não gosto.
Não, eu tenho que carregar, e principalmente os que eu não gosto, os que eu não estou afim. Senão não faz sentido, né? Então, e ele fala que a incompreensão é assim como uma treva, né? A gente sabe. E aí a gente pensa, qual é o verdadeiro missionário de Deus? É aquele que se justifica pela sua superiosidade? Não. Jesus, quando veio até nós, ele abafou toda a sua luz, se tornando, não vou dizer próximo à nossa evolução, mas muito mais fácil de nós compreendermos que ele se tornou um pouco mais tangível, embora ainda estamos tentando compreender aquele ser, esse ser que veio nos ajudar, né? Mas ele teve que baixar a sua luz para chegar até nós. Isso a gente consegue entender aqueles que trabalham numa comunidade carente, aqueles que trabalham no presídio, aqueles que trabalham na rua. A gente não pode, né? Tia Vera até falava uma coisa simples, tão simples, mas que é sério. Minha filha, não vai ajudar o outro com aquele perfume maravilhoso. Não vai ajudar o outro cheio de joias, poriganda, né? Vai simples, seja humilde para você poder alcançar o que você pretende fazer com o outro, né? Então, a virtude, uma virtude negativa não basta. Não basta eu não ser caridoso. Isso não me basta. Não me basta eu ser avarento, desculpa, não me basta eu ser avarento. Eu não sou avarento. Você tem que ser caridoso. Não adianta uma virtude negativa, eu não sou isso. Não, você passa a ser a partir do momento que você não é o outro, o contrário. Então você passa a ser, você está acima do muro, aquela história do diabo chama para cá e os anjos chamam para lá, e para que lado você vai? E você acaba indo para o lado do diabo. E aí o lado dos anjos pergunta assim, mas vem cá, por que você está levando todos os meus, as minhas possibilidades para o teu lado? Porque eu deixo eles em cima do muro exatamente para pensarem. Aí o outro fala assim, eu não precisei fazer nada. Eles conseguiram ver que esse lado é mais barulhento, mais oportuno, mais isso. É a história. O outro a gente tem que arrastar. Porque senão ele vai ficar no lado mais barulhento, mais bagunça, mais isso, mais tudo. Com foco em ser rico, com foco em ser novo, com foco em prejudicar o outro, com foco em ser o mais esperto. Eu tenho que mostrar o outro lado, dar outra face. Então, a doutrina nos ensina que caminhar para a evolução, que a gente tem que ser melhor, não fazer ao outro o que a gente quer que não nos faça. Então, eu não quero que me julgue. E se alguém tem algo contra mim, que venha até a mim, conversa, me explique, me mostre o outro lado, mas a pessoa tem que sentir que se ela me mostrar uma outra possibilidade, sendo meu exemplo, fica um pouco melhor. Fica um pouco mais fácil de eu entender, né? Então, viemos para viver nessa comunidade, crescermos juntos, vivemos para nos resgatarmos um com o outro, nos abraçar, até quem sabe viver em festa, dançar, fazer, ser alegre, mas a vida não é essa festa toda. Eu sei que eu tenho que olhar o outro com toda a diferença que o outro tem. Eu tenho para alguém melhor do que eu, assim como alguém mais inferior um pouco do que o meu estado tem por mim. E eu tenho por obrigação, primeira, ser o exemplo para o que está mais inferior, no degrau abaixo. E eu posso fazer isso, sem medo nenhum. Quanto mais me envolvo com a universidade nos Estados Unidos, de Pittsburgh, ela fez um estudo que fazia assim, 45 pessoas, e deram 3 possibilidades para essas 45
cidadãos. Falaram assim, parte de vocês vão ter que fazer uma atitude boa para alguma instituição, doar alguma coisa, repassar um dinheiro, fazer alguma coisa nesse sentido para uma instituição. Outra parte de vocês vai ter que ser benevolente para uma pessoa. E os outros que não quiserem fazer nada disso ou não acreditarem nisso, não vão fazer. Então, quando foram colher o resultado, colheram só dos dois grupos que queriam fazer algo para alguma instituição e ser benevolente para uma pessoa. O grupo que não quis fazer nada, praticamente ficou afastado para eles colherem o resultado. Qual foi o resultado disso? Eles descobriram que a parte do cérebro responsável pela depressão, que é uma zona muito pequena no nosso cérebro, uma zona no nosso cérebro, há pessoas que trabalharam pelo bem de uma instituição ou foram benevolentes para com o outro, a área é muito diminuta, enquanto a do outro, a área para depressão era muito grande. A gente costuma falar que a pessoa que entra em solidão, a pessoa que está no estado do silêncio, ela se isola do mundo. Ela se isola daquele que poderia ser o teu talento de sobrevivência, ou seja, ela esquece que ela tem como talento o trabalhar para o outro. É o foco, fomos criados para isso, para servir. E ela ignora as leis da natureza. Elas ignoram a lei de Deus e elas se isolam, né? E aí a gente fala assim, Sêneca, que também foi obrigado ao exílio, né? O filósofo Sêneca foi obrigada a um exílio no tempo de Roma, depois de Jesus, ele foi obrigado a se exilar no deserto. Ele diz assim, sentir solidão não é estar só. Sentir solidão não é estar só, é estar vazio. Então, quando a gente começa a pensar que a solidão começa a me fazer mal, é porque eu não fui criado para isso. Eu fui criado para enfrentar os problemas. São difíceis. Porque se não fossem, ou seja, se eu tiver que ser atropelada, eu vou ser atropelada. É tão difícil quanto, mas isso faz parte do momento do planeta. Não tem nenhuma coisa, e não é por isso que eu devo me isolar, né? Então, o silêncio, o isolamento espontâneo, eles são muito saudáveis. Foi para Sêneca, foi para Paulo, todos eles, foi para Jesus, quando ele era jovem, que ele se isolou também, né? Para refletirmos. Só que nós, os comuns, né? Não aguentamos ficar nesse sentimento profundo de solidão, porque as nossas culpas brotam. Porque nessa solidão nós somos obrigados a refletir o que eu estou fazendo, o que eu estou desperdiçando, e os nossos demônios de culpas começam a brotar. Então, não devemos procurar a solidão, devemos sim, vamos trabalhar, vamos estar junto com o que sofre. No texto diz o seguinte, se revisarmos o íntimo da alma, aí surpreenderemos a lógica e a justiça, induzindo-nos ao reexame de todos os problemas dessa natureza, ainda mesmo os mais intricados. Sobretudo, se já aceitamos Jesus como guia e como modelo. Então, nós sabemos já, não há ninguém nesse planeta que não sabe que só tem um caminho, e o caminho é para frente. Ele pode parar, mas é como a gente diz, nossa obrigação é arrastá-los. E a gente só vai arrastar pelos nossos exemplos, né? O homem solidário jamais se encontra solitário. O que é solidário jamais vai se encontrar solitário. Aprendemos com o Francisco que é dando que se recebe.
Então a gente tem que fazer isso. Aprendemos com Paulo que o amor é paciente e é bondoso, ou seja, nós podemos rebaixar um pouco para ser paciente e compreender o outro. E aprendemos com Jesus que a nossa fé é o que me cura, a fé é o que me cura. E com a minha enfermidade eu aprendi que posso ser melhor. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso está sempre atormentado. Então, uma das coisas que tem que banir da gente, da humanidade, é o egoísmo, que ainda está num grau muito... vide eu que me emocionei, chorei, vou dar os brinquedos todos, vou dar todos os lanches, todos os livros, mas o Lego não vai. Ou seja, sou egoísta, sim, sou egoísta, sim. A fé no futuro, a luta para conseguir a paz íntima, aquela paz que a gente imagina, que as pessoas, mas que a gente vê, enxerga mais adiantados do que nós somos, aquela paz que deve ser, gente, uma bênção a gente viver em paz, né? Aquela paz são um dos recursos mais valiosos que a gente tem para focar, que a gente deve adquirir. Só que essa paz, ela é conquistada. Ela tem que ser trabalhada. Nós não conseguimos nem que possamos já estar no caminho, já temos a doutrina como guia, como norte. A gente tem que conquistar essa paz. E cada um, agora é o problema. Isso é um problema para cada um. Ou seja, eu só vou deixar de ser solitária se eu quiser. Eu só posso fazer algo se eu quiser. Eu tenho essa boa notícia, depende de mim eu não me tornar uma solitária. Solitária é aquela pessoa vazia, sem conteúdo. E depende de mim, e também depende de mim eu me tornar essa pessoa solitária. Ou seja, tudo na minha transformação, por mais que eu tenha os exemplos, se eu não quiser enxergar os exemplos, que é a obrigação do outro ser, eu não vou poder me melhorar. Só se eu quiser. Então, o que seria de nós se Jesus pensasse assim de cada um de nós, né? Como é que seria mas Jesus, já que vocês falaram, está tão distante da gente, mas ele fez a caminhada que a gente está trilhando. Ele foi com uma passagem também de ida, dessa estação, volta estação, só que ele foi aproveitando as oportunidades e nós perdemos a oportunidade, por quê? Ainda não está para mim. A vida não é fácil e não vai ser fácil para ninguém. A gente pensa assim, então quando a gente chegar a se transformar totalmente e enxergar que a nossa responsabilidade já está assimilada, nós vamos poder descansar? E os espíritos falam, de jeito nenhum. Vão ganhar tarefas mais difíceis ainda. Muito mais difíceis. E assim a gente começa a enxergar as tarefas dos espíritos superiores que não descansam. Como disse Jesus, eu trabalho e meu Pai trabalha incessantemente. O trabalho é uma lei de Deus. Então, se eu quero me transformar, eu tenho que começar a arregaçar as mangas e trabalhar. Não tem idade para isso. Jesus falava, sede perfeito como vosso Pai o é, né? E se Jesus tomasse, não ligasse para tal situação, o que a gente pensa? Eu vou sofrer muito, muito trabalho, é muito difícil, é muito tudo. Mas é necessário. E uma certa hora, mesmo eu deixando os outros passarem pela fila, mesmo tendo da frente me arrastando, mesmo eu me atrasando o que está na frente, porque às vezes a gente tem espíritos
de nossos afetos que a gente quer carregar e eles estão segurando a gente. Até uma hora que chega o nosso limite, Deus fala, meu filhinho, segue, deixa ele que outro vai tomar conta. Naquela mudança de estação, lembra da mudança de estação, que a gente troca de nave, a gente troca de condução, outro vem para acudir ele. Talvez tenha mais resultado, talvez consiga um pouco mais, porque ele consegue descer um pouco mais ao nível do outro, e aí vai fazer com que o outro reaja. E isso não significa que aquele que a gente deixou para trás está tão atrasado, não. Ele às vezes pode acordar e passar até a nossa frente, porque a gente ainda vai naquela nhacazinha, né? Podemos então pensar exatamente isso. Que seria de nós se Jesus apagasse a sua claridade, né? Que seria de nós se não tivéssemos esse mestre, o maior mestre para mim, né? Que seria de nós se eu não tivesse exemplos de grandes espíritos que passaram a nos incentivar, a nos dar impulso para frente? E isso me torna responsável para o que está menos adiantado. Então, é nesse sentido que nós não podemos esquecer nunca a declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, para salvar algum deles, fazendo de tudo para todos, a fim de por todos e de todos os meios poder reerguer alguns. Isso é mostrar o que viemos para fazer. Tudo isso explica o que viemos para fazer. Então, para terminar, que a gente começou tarde, eu nunca sei se está na hora. Então, eu peguei uma coisinha, um escrito sobre a incompreensão, né, que o padre Marcelo Rossi colocou uma vez em algum lugar. Pronto, eu consegui pegar como motivos de incompreensão, né? Então, ele coloca, isso para nos mostrar o que devemos fazer nesse momento todo tumultuado, que a gente está com a falta do controle, né, das possibilidades de ajudar no planeta, né? A gente ouvindo alguns relatos de Petrópolis, o que mais me impressionou foi uma criança que falou assim, desabou tudo, o mundo está acabando. E o mundo não vai acabar, mas para aquele menino, naquele momento, o mundo despencou, como ele fala, ele despencou. Mas o menino estava lá, tentando entender, na maneira infantil de ser, o que tinha acontecido. E a única palavra que ele tinha era, despencou o mundo está acabando. Então, a mensagem diz o seguinte, a grande obra necessita urgente. A grande obra necessita urgente, somos o que viemos para fazer. De carpinteiros, para serrar a madeira de incompreensão e arrancar os pregos do orgulho, do ódio e do egoísmo. É o que nós podemos fazer. Ser carpinteiro para diminuir a nossa incompreensão para com o outro e para arrancar de dentro de cada um de nós o ódio e o egoísmo. Pedreiros, o mundo precisa de pedreiros para assentar os tijolos da prece na construção da caridade. Porque a gente sabe, sem a caridade não há salvação. E a caridade é o amor que se movimenta. É o que nos mostra o caminho a seguir para o amor. Serventes para preparar a massa da boa vontade, derramando sobre a areia do sofrimento o cimento da fé e o cal da compreensão. Compreensão, o contrário da incompreensão, né? A gente precisa de eletricista para ligar a corrente positiva da fé
estendendo a luz a todos que se acham nas trevas da ignorância. A gente precisa de aprendizes, há sempre vaga, sempre aberta para os que têm boa vontade. Você só precisa ativar a tua vontade. E olha, os aprendizes de qualquer idade, não tem essa, não tenho mais idade para isso ou tenho idade pouca. E mestres, não há vagas para mestre, porque temos o maior de todos os mestres. A gente tem Jesus como modelo e guia. Local da obra, a humanidade toda. E a obra? Qual é o nome da obra? A gente dá título para as obras, né? É o Evangelho do Amor. Então, enquanto não aprendermos a respeitar o outro, a fazer-nos fracos para cuidar dos fracos, a fazermos de tudo possível para até poder reerguer alguém mais poderoso do que a gente, mostrando a nossa humildade, o nosso carinho, a nossa compreensão e não colocando na nossa tela mental a incompreensão. Então, que possamos juntos, porque viemos para caminhar juntos, nunca viemos para nos isolar, viemos para entender o outro, o próximo mais próximo, mas toda uma humanidade. E que a paz de Jesus, nesse mundo confuso que estamos vivendo, comece a acender a luz dentro de cada um de nós, que possamos tirar as cataratas, as neblinas e poder enxergar, porque se somos filhos de luz, a gente tem por obrigação alcançar novamente a luz. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, principalmente aos trabalhadores da Seara do Bem. Aliás, para todos, né? Obrigada por me ouvirem, graças a Deus. Obrigada, Cecília. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos envolveu nesse momento, para que nós pudéssemos ouvir e buscar dentro de nós essa virtude que nos falta ainda e que necessitamos tanto nesse momento, que é a compreensão. Obrigada, Senhor, por esses momentos, e que seja de luz, de paz e de bênçãos todos esses momentos em todos os lares, para que nós possamos dar conta desse momento que a humanidade está passando. Obrigada, Senhor, e que seja em nome de Deus e de Jesus, em nome dos espíritos dirigentes e trabalhadores da Casa de Maria de Nazaré e de Rita de Cássia, que possamos dar por encerrada a reunião da manhã de hoje. Que o Senhor nos abençoe, graças a Deus.